Vamos resolver agora o exercício 13 da nossa lista, que se refere ao exercício 12 do capítulo 28 do Halliday, nona edição. Aqui nós temos no instante T1 um elétron que está se movendo no sentido positivo do eixo X. Então, eu vou desenhar aqui as relações X, Y, e nós vamos considerar o Z perpendicular ao plano do caderno. Então, o elétron, uma partícula de carga negativa, está se movimentando ao longo do eixo X. Então, vou botar aqui a velocidade ao longo do X. Onde existem um campo elétrico e um campo magnético B, com o campo elétrico paralelo ao eixo Y, então eu vou desenhar também aqui linhas de campo elétrico paralelo ao eixo Y, e o B paralelo ao Z. Como eu ainda não sei se o campo magnético está saindo ou entrando do papel, por enquanto eu não vou desenhar ele. Vocês percebem que eu não desenhei sentido para o campo elétrico. O gráfico abaixo mostra a componente Y. Bom, então nós temos este gráfico aqui, o gráfico ao lado nesse caso. Tem a componente Y da força total exercida sobre os dois campos. Então, essa força total aqui, ela se refere à força elétrica mais a força magnética. Essa é a força que a gente chama também de força de Lorentz. Esse gráfico, o eixo vertical, a gente multiplica por 10 na menos 19 Newton. E o eixo horizontal, então, está em função da velocidade. Aqui é a velocidade do elétron no instante T1. A escala do gráfico é 100 metros por segundo, então nesse ponto aqui é 100 metros, indicando que aqui é 50. Então vai de 25 em 25 essa escala. As componentes X e Z da força total são nulas, zero. Então nós só temos componente das forças em Y. Determine. Agora nós precisamos determinar o sentido do campo elétrico e do campo magnético. Vamos fazer analisando o gráfico primeiro. Percebam o ponto V igual a zero, esse aqui. Onde que nós temos a força? Olhamos aqui esse ponto, a força é menos 2 vezes 10 na menos 19 Newton. Então, quando a velocidade é zero, a força é essa. Vou botar aqui. Agora, então, anotando aqui, velocidade é igual a zero, a força total é igual a menos 2 vezes 10 na menos 19 newtons, conforme vimos no gráfico. Eu sei que a força total é igual à força elétrica mais a força magnética. Estou pensando em módulo aqui. A força total é igual à força elétrica, que é dada pela equação carga vezes campo elétrico, mais a força magnética, que é dada por QVB seno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. Como o problema já disse que o vetor campo magnético está ao longo de Z, ele é perpendicular à velocidade que está ao longo de X. Se é perpendicular, o ângulo é 90 graus, seno de 90 é 1. Agora percebam uma coisa, não tem velocidade no campo elétrico, mas tem velocidade no magnético, na força magnética. Aqui não tem, não depende de velocidade. Logo, a força elétrica não depende de velocidade. Conforme nós variamos a velocidade, quem que está mudando? A força magnética. Quando a velocidade é igual a zero, a força total é essa, isso me indica que essa força total é igual à força elétrica, porque a força magnética vai ser zero, velocidade igual a zero. Posso, inclusive, escrever isso aqui. A força total, então, é dada por menos 2 vezes 10 na menos 19, é igual carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, vezes o campo elétrico, que eu não sei, mais aqui Q vezes 0 vezes o B. Só para indicar que esse trecho aqui se anula, porque é zero a velocidade. Com isso, vocês percebem que eu consigo descobrir o valor do campo elétrico.
10 na menos 19 aparece dos dois lados, então simplifica. O valor do campo elétrico vai resultar em 2 dividido por 1,6, e isso resulta em 1,25 Newton por Coulomb. Newton da força, Coulomb da carga. Agora o seguinte, qual é o sentido? Bem, isso é um elétron. Aqui dizia que era menos a força total. Então, essa força vai apontar lá no sentido negativo do Y. Essa é a força elétrica. E por ser um elétron, eu sei que a força elétrica aponta no sentido contrário das linhas de campo. Logo, o campo elétrico ele aponta para cima. Esse é o campo elétrico. Então, o valor do campo elétrico é esse. E o sentido é, Y positivo. Voltando para o nosso problema, vocês perceberam então que nós resolvemos o campo elétrico escolhendo um ponto onde a força magnética é zero, isto é, velocidade igual a zero. E isso no gráfico. Quais são os outros pontos de interesse? Bem, eu posso ver que eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto, a velocidade vai ser 25 metros por segundo, a força elétrica menos 1 vezes 10 na menos 19 newton, desculpa, força elétrica não, nesse caso força total. Como a velocidade já é diferente de zero, eu também terei força magnética. Esse ponto aqui, velocidade é igual a 50 metros por segundo e a força total é zero. E tem mais esse, tem mais esse. Agora eu posso escolher qualquer um desses outros pontos que eu sei o valor, tanto da velocidade quanto da força total, para voltar na minha equação e achar o valor do campo magnético, certo? Eu vou escolher esse ponto aqui. Por facilidade, a força total nele é zero e a velocidade é 50. Então, voltaremos lá para os cálculos. Agora, eu escolhi o ponto onde a velocidade é igual a 50 metros por segundo e a força total é zero. Coloco lá na equação de cima. A força total é zero, a força elétrica é Q vezes o E mais QVB. Não preciso mais usar o argumento do seno do ângulo ser igual a 1, já expliquei antes. Nessa equação aqui, eu fico com Q vezes o E é igual a menos QVB. Vocês percebem que aparece carga dos dois lados, então simplifica. Eu quero saber o campo magnético. O campo magnético vai ficar igual a menos E dividido por V. Eu tenho o campo elétrico, que eu calculei antes, 1,25. A velocidade nós temos daqui, 50 metros por segundo. Vou fazer esse cálculo aqui na calculadora. 1,25 dividido por 50 vai ficar igual a 0,025 Tesla, que é a unidade do campo magnético. Bom, o menos, vocês podem se perguntar aqui o que significa esse menos. Significa que se a força elétrica aponta para baixo, a força magnética deve apontar para cima, para que a força total zere em algum ponto. Então, parte disso aqui, dessa ideia. Se a força total é zero em algum momento, então necessariamente as duas forças apontam em sentidos contrários. Podemos aplicar agora a regra da mão direita aqui, para determinar para onde aponta o campo magnético. Então, lembrando, o polegar vai apontar no sentido da velocidade. Então, vou fazer assim, regra da mão direita. A força aponta para cima, só que essa força magnética aqui é de um elétron sobre um elétron. Então, essa força sai das costas da mão. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar o polegar no sentido da velocidade para lá, a força saindo para cima, não tem espaço aqui na câmera, minha mão é muito grande para mostrar, mas vocês vão fazer isso aqui, a força saindo das costas da mão para fora,
o polegar lá no sentido da velocidade e vocês vão concluir que nessa situação a força magnética apontando para cima indica que o campo aponta para fora, ele está saindo do papel, do plano do papel. Tá? Então, o que vocês vão fazer é isso, colocar o polegar para cá, com a palma da mão voltada para baixo, para a força sair de cima, e os dedos de vocês vão apontar para fora, algo desse tipo aqui, certo? Com a mão direita é a única possibilidade, logo o campo magnético, ele aponta no sentido do Z, positivo. E fechamos este exercício.